Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Giovana? Oi, professora. Oi. Eu não sei o que foi que a doidice que eu fiz, não sei. Olha, eu sou muito amadora, vocês vão ter que ter muita paciência comigo. Mas fica, porque como já fica tudo gravadinho, graças a Deus, aqui pra gente na sequência, eu olhei aqui, TPP comportamental, cliquei em cima e iniciei. Só que eu não sei o que eu fiquei sozinha todo esse tempo. Aí a Pietra que entrou lá e disse, professora, a senhora está no link do estágio. Eu falei, não, Pietra, eu selecionei TPP comportamental. E aí ela falou, não, a senhora está no link do estágio, tá todo mundo lhe esperando lá no link de TPP comportamental. Aí tá, vou sair, vou procurar de novo. Aí eu entrei, aí eu cliquei novamente no TPP comportamental, aí eu entrei aqui com você. Ai, Geise. Bem, então vamos lá no TPP comportamental. Eu vou... Cadê? Compartilhar aqui com vocês. Acho que é esse aqui. Plano de aula. Plano de ensino. Então, vocês estão visualizando aí o plano, o arquivo que eu compartilhei? Ok. Olha só. Essa disciplina aqui é teorias e práticas psicoterápicas, né? E essas teorias e práticas psicoterápicas dentro da psicologia, elas são divididas, essa disciplina é dividida pelas abordagens, né? Então, vocês vão ter 4 TPPs, né? Então, uma de comportamental, uma TPP psicanálise, uma TPP gestalt e uma TPP centrada, tá? A carga horária desta disciplina, TPP comportamental, é de 2 horas aulas semanais. Então, o nosso horário de aula de TPP comportamental é toda quinta-feira, de 9h10 às 11h, certo? Então, uma carga horária total de 40 horas no semestre, tá? 40 horas aulas. Bem, o que essa ementa pede, né? O que essa disciplina precisa abordar, né, no conteúdo? Bem, a ementa de TPP comportamental pede para que a gente fale de psicoterapia, conceitos e objetivos, né? O processo terapêutico, como é que se dá todo esse processo terapêutico, os diferentes enfoques em psicoterapia, aspectos éticos na prática da psicoterapia, a terapia comportamental aplicada a crianças, adolescentes e adultos, né? Porque vocês sabem que a intervenção do terapeuta
com crianças não é o mesmo tipo de intervenção com adolescentes, que por sua vez não é o mesmo tipo de intervenção com adultos, né? Existem inúmeras técnicas, existem inúmeros métodos que a terapia comportamental utiliza e alguns métodos são utilizados específicos com criança, ou com adolescentes, ou com adultos, enfim. E aí a gente vai precisar conhecer como é que é esse processo, né, da terapia comportamental para cada uma dessas demandas aí, tá? Ou de criança, ou de adolescente, ou de adulto. Para cada público, né? A utilização dos princípios da análise do comportamento em psicoterapia. E aí a gente está falando dos princípios da análise do comportamento, a gente está falando de reforço positivo, reforço negativo, extinção, condicionamento, modelação, né? A gente está falando de todos os princípios que norteiam a análise do comportamento, inclusive, né, a análise funcional. Tá? E, para finalizar, né, a ementa de vocês, ela pede que a gente discuta aqui um pouco do modelo cognitivo comportamental. Eu sei que vocês têm uma disciplina, né, agora no 8º semestre, que é uma disciplina chamada, né, de cognitivo comportamental, abordagem cognitivo comportamental. Então, assim, como a ementa pede que a gente fale sobre isso, e aí eu deixei lá para o finalzinho do semestre, lá o nosso último conteúdo que a gente vai abordar, e aí a gente vai ver só uma introdução, né, desse modelo cognitivo, tá? Modelo cognitivo comportamental. Até porque vocês têm uma disciplina e que essa disciplina deve aprofundar, né, vocês com relação a esse modelo cognitivo comportamental. Gente, é assim, eu vou dar uma pausazinha aqui, vocês me aguardem que eu vou só buscar uma água, porque eu não vou conseguir, eu esqueci de trazer a minha água, ok? Aí eu só vou dar uma pausa e volto e a gente continua, tá bom? Deixa eu só... Isso aqui para pausar o vídeo. Vem aqui. Oi, gente. Voltei, desculpei a demora. Vou ter que compartilhar novamente, né? Prontinho. Bem, então, como eu estava falando para vocês, vocês estão me ouvindo? Tá tudo tranquilo aí? Sim, professora. Tá bom, obrigada. Olha só, Sim, como eu estava falando... Dá para ouvir a senhora. Tá certo. Como eu estava falando para vocês, né, aqui no finalzinho da ementa, que tem esse modelo cognitivo comportamental, e a gente vai abordar alguma coisa assim bem básica, só uma introdução mesmo, porque acredito que não vai ter necessidade da gente entrar em pormenores, porque vocês vão, né, estudar todo esse modelo ao longo do semestre, tá? Aí aqui eu coloquei os objetivos dessa disciplina, né, o objetivo da gente discutir nesses 2 tempos de aula TPP comportamental, tá? E um dos objetivos é conhecer os fundamentos básicos da análise do comportamento clínica, também frequentemente nomeada como terapia analítico-comportamental, usados para se referir às propostas de intervenção clínica que são baseadas nos princípios provenientes da análise experimental do comportamento e do behaviorismo radical de Skinner.
Discutir as estratégias de intervenção voltadas para o setting terapêutico, em que há ênfase na análise operante do comportamento verbal, na relação terapeuta-cliente e na análise dos eventos privados, sem, no entanto, perder o cunho externalista de causalidade. Compreender que, para a prática psicoterápica comportamental, o comportamento é determinado e definido como interação organismo-ambiente, que tem função biológica adaptativa, sendo entendido dentro de um contexto e a partir das relações funcionais, a partir das contingências, e descreve um modelo selecionista de causalidade abrangendo a história da espécie, filogênese, do indivíduo, a ontogênese e da cultura. Então, percebam que aqui nesses objetivos tem basicamente os princípios da análise do comportamento aqui. Então, o objetivo dessa disciplina é exatamente levar a conhecimento de vocês, mas de uma forma mais prática possível, porque com essa disciplina a gente vai conseguir observar as intervenções do analista do comportamento, diante das situações, diante de um público criança, de um público adolescente ou de um público adulto, de algumas demandas e de que forma o analista do comportamento faz as suas intervenções, buscando todo o seu referencial teórico, toda a sua intervenção no referencial teórico na filosofia behaviorista. Então, aqui a gente já vai poder ver um pouquinho mais da aplicabilidade da análise do comportamento, nas suas intervenções. Tá? A contextualização, a disciplina Teorias e Práticas Psicoterápicas Comportamental, fundamentada na filosofia behaviorista radical, tem como objeto de estudo o comportamento humano. Nesta abordagem, o comportamento de uma pessoa é função de condições ambientais associadas aos princípios de aprendizagem. O analista do comportamento deverá considerar todo o contexto de vida do cliente e a habilidade em conduzir uma análise comportamental baseada em uma relação terapêutica que facilite a expressão dos sentimentos por parte do cliente. Tá? Então, é aquilo que eu falei para vocês. Conhecer a filosofia behaviorista, vocês já conhecem. Vocês já discutiram essa filosofia lá no segundo semestre em TSP1. Então, vocês conhecem esses princípios. Agora, como é a aplicabilidade desses princípios na prática? Como o analista do comportamento consegue aplicar todo esse referencial teórico da filosofia behaviorista nas suas intervenções? E aí é isso que vocês vão visualizar aqui em teorias e práticas, psicoterápicas comportamental. Com relação às competências, o que vocês vão precisar desenvolver ao longo do semestre. Então, até o final do 8º semestre, vocês deverão ter desenvolvido essas competências aqui no que diz respeito à intervenção com base na análise do comportamento, a intervenção clínica com base na análise do comportamento, tá? Então, ao final do semestre, os alunos deverão ser capazes de estabelecer a relação entre o método científico e a prática clínica. Então, estabelecer a relação entre os princípios da filosofia behaviorista e sua aplicabilidade nas suas intervenções clínicas. Fazer análises funcionais, Então, aí vocês vão ter que recorrer àqueles antecedentes, resposta e consequência, Conhecer as etapas do processo terapêutico, com noção das aplicações dos princípios da análise experimental do comportamento para a resolução dos problemas práticos, propondo intervenções, Então, as etapas do processo terapêutico, Então, tem a etapa inicial, a etapa intermediária e a etapa final. O que constitui cada etapa dessa, Como é que é a intervenção do terapeuta diante de cada etapa dessa? Então, conhecer essas etapas e a forma de intervir em cada uma delas, Dominar orientações sobre a condução da entrevista clínica. Então, a gente vai falar um pouquinho da entrevista, dos modelos de entrevista, das características de uma entrevista clínica. E aí, a entrevista clínica inicial, a entrevista clínica de contrato, para o estabelecimento de contrato terapêutico, a entrevista clínica devolutiva, a entrevista clínica de alta, enfim, alguns modelos de entrevista clínica.
Conhecer procedimentos éticos, né? Se vocês observaram lá na ementa, ela pede que a gente aborde esses procedimentos éticos. Formular hipóteses de aquisição e manutenção de comportamentos, né? Então, com base lá na ontogênese, a gente vai ser capaz de formular algumas hipóteses sobre o que contribuiu para a aquisição de determinados comportamentos, o que está contribuindo para a manutenção de alguns comportamentos, né? Mesmo que esses comportamentos tragam consequências aversivas para esse sujeito, mas tem alguma coisa ou alguém que esteja utilizando ferramentas para manutenção desses comportamentos, né? Então, formular hipóteses, vocês deverão até o final do semestre já estar treinados nisso. Realizar diagnóstico e intervenção dos problemas de ordem cognitiva, comportamental e afetiva, considerando os diferentes contextos de um indivíduo e conhecer os aspectos fundamentais da relação terapeuta-cliente. Tá. Então, a gente vai abordar também aqui nas nossas discussões essa relação terapeuta-cliente, né? Que para muitos terapeutas, para muitos teóricos behavioristas, essa relação terapeuta-cliente, ela já se constitui, né, num método de intervenção. Né? Então, a forma como o terapeuta conduz essa relação, né, pode muito favorecer o processo psicoterápico, assim como pode atrapalhar ou dificultar todo esse processo, tá? Então, essas são as competências que vocês, ao longo do semestre, né, com os nossos estudos aqui, com as nossas discussões, vocês chegarão ao final do semestre com essas competências desenvolvidas, assim eu espero. Vou me esforçar para que isso aconteça. Aí a gente chega aqui no conteúdo propriamente dito, né? Conhecimentos, o conteúdo propriamente dito. Então, o que a gente tem aqui em relação ao conteúdo de vocês? O conteúdo de vocês foi dividido em 4 unidades, né? Então, de acordo com a ementa, né, a gente vai iniciar falando sobre o behaviorismo radical, né? E aí a gente vai iniciar falando de Skinner, tá? Inicialmente, eu só vou fazer uma recapitulação do que vocês já estudaram lá na PSI 2, né? Em TSP1, né? Teorias e Sistemas em Psicologia 1. Então, eu vou só recapitular para que vocês possam relembrar, né, o que foi discutido a nível de teoria sobre o behaviorismo radical. E aí, a gente dá prosseguimento, né, nas intervenções propriamente ditas, tá? Então, eu vou iniciar falando um pouquinho sobre os fundamentos básicos do behaviorismo radical, né, as principais características. Aí depois a gente entra falando de psicoterapia, tá? Porque a ementa pede que a gente aborde isso, falar de conceitos e objetivos de psicoterapia, falar sobre o processo terapêutico, né? E os diferentes enfoques em psicoterapia. Vou falar na unidade 2 sobre os aspectos éticos na prática da psicoterapia, né? A utilização dos princípios da análise do comportamento em psicoterapia e falar sobre análise funcional, né? E análise funcional, assim, gente, não tem outra forma da gente aprender a análise funcional se não praticando. Tá? Então, vocês só vão conseguir aprender a fazer análise funcional se vocês fizerem a análise funcional. Tá? Tem que praticar, tem que ler o caso clínico e procurar identificar ali quais são os comportamentos, quais são os antecedentes, né? Os comportamentos que são as respostas. Quais são as respostas, quais são os antecedentes, quais são as consequências, e isso exige treino, senão vocês vão ter, de fato, muita dificuldade para identificar o que é antecedente, o que é consequência, o que é resposta, porque aparentemente é tranquilo de identificar isso, mas na hora de identificar isso pode confundir, né? E o treino vai fazer com que vocês adquiram mais prática, né? E fiquem mais seguros na hora de vocês fazerem essa seleção do que é antecedente, do que é resposta, do que é consequência, tá?
Então, a gente vai fazer essas análises funcionais a partir de casos clínicos que eu vou disponibilizar para vocês e pedir para que vocês identifiquem e façam as análises funcionais. Tá? Só que antes eu vou fazer uma introdução teórica do que é a análise funcional, de como é que a gente identifica, e depois a gente vai para a aplicabilidade. Porque é isso que o analista do comportamento vai fazer na clínica. Toda a sessão, todas as sessões que ele atender, ele vai precisar fazer a análise funcional daquela sessão. Exatamente para identificar esses antecedentes, as respostas e as consequências. Então, para vocês que pretendem optar por esta abordagem, por este sistema, né, behaviorismo, vocês vão precisar aprender, porque vocês vão fazer isso todos os dias. Não tem jeito. Tá? E para vocês que não vão optar pela comportamental, vocês vão precisar conhecer a análise funcional, porque vocês estão no processo de aprendizagem, né? Então, por mais que vocês não estejam dispostos a trabalhar com isso, mas vocês estão numa disciplina, né, que vocês serão avaliados, né, e que vocês precisam aprender esse conteúdo, né, independente se vocês vão trabalhar ou não com ele futuramente, tá? Até porque vocês vão ver todas as abordagens agora novamente, né? E na hora da opção de vocês, no semestre que vem, vocês só vão escolher uma, né? Então, é importante que vocês conheçam, né, a forma que se trabalha em cada uma das abordagens. A unidade 3 é o que fala da terapia comportamental aplicada, né? Aí a gente já tem a aplicabilidade desses princípios comportamentais já na aplicabilidade, com os diferentes públicos, né? Com crianças, com adolescentes e com adultos, tá? Então, a unidade 3 a gente vai discutir, né, a intervenção do terapeuta com cada um desses públicos aí. E a última unidade, que é o modelo cognitivo comportamental, né, que é o que fala sobre as principais características desse modelo. E eu coloquei tanto aqui as principais características, porque a gente não vai precisar se aprofundar, né, neste modelo cognitivo comportamental. Eu acredito que não haverá necessidade desse aprofundamento, tá? Até aí, gente, em relação ao conteúdo, enfim, tá tudo ok aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Posso prosseguir? Sim, professora. Ok. Aí eu vou abordar aqui a metodologia. Bem, a metodologia não tem como a gente diversificar muita coisa, né? Então, eu vou continuar aqui com aulas expositivas e dialogadas, né? Eu espero que, de fato, as aulas aconteçam nesse modelo aí, expositivo e dialogado, né? Que vocês tragam as experiências de vocês, que vocês interajam comigo nas aulas, né? Para que não fique aquela monotonia de eu ficar aqui falando, sem esse feedback de vocês aí. E o material de apoio todo que eu devo postar lá na plataforma, né? Os nossos slides, né? O arquivo com os slides das aulas, os casos clínicos que eu vou postar, artigos que eu vou postar, vídeos que eu vou postar, né? Então, à medida que a gente vai avançando nesse conteúdo, eu vou administrando as postagens do material de apoio para vocês e a gente vai trabalhando e as atividades que eu vou postar, solicitando as atividades lá de vocês. Enfim, né, a gente vai tentando diversificar a metodologia na medida do possível, né, dentro daquilo que a gente avalie como sendo possível de realizar, tá? A avaliação, né, eu acredito, até o momento, a gente ainda não recebeu nenhuma informação sobre mudanças no processo de avaliação, então eu estou trabalhando com a hipótese de que a avaliação vai permanecer como foi a avaliação no semestre passado, né? Que vocês vão fazer a prova via plataforma, pelo menos é o que eu penso,
tá? E não sei se vai continuar, a prova vai continuar valendo 10 ou se vai voltar a valer 7 para somar com a nota das atividades, enfim. O que eu tenho para falar para vocês é que eu vou pedir as atividades que vocês façam, tudo que vocês forem construindo, eu vou pedir para que vocês me enviem, porque eu vou atribuir uma nota, né? Se eu tiver condições de lançar essa nota para somar com a nota da prova de vocês, ótimo, beleza. Se não tiver, paciência. De qualquer forma, o exercício possibilita e favorece o processo de aprendizagem. A minha intenção é atribuir nota a todas as atividades que eu solicitar de vocês, tá? E, assim, no semestre passado, mesmo as avaliações valendo 10 e 10, né? Primeira verificação e segunda verificação, eu solicitei as atividades, atribuí uma nota e eu tive condições de fazer o lançamento dessas notas, né? Então, não para quem tirou 10 e 10, para quem tirou 10 e 10 eu não tinha como lançar, né? Mas algumas pessoas não tiraram 10 e 10 e tinham nota das atividades que eu solicitei e eu atribuí essas notas para somar com a nota da prova, tá? Então, também porque a instituição permitiu que isso fosse possível e tal, e aí eu fiz isso. Então, eu vou continuar esse semestre solicitando as atividades, né? Para que, caso seja possível, eu lance as notas, eu some a nota dessas atividades com a nota da prova, tá ok? E aqui eu coloquei a bibliografia. Tem uma bibliografia básica, que é a que consta lá no material, no projeto pedagógico do curso, né, no PPC do curso de vocês, a bibliografia complementar. E eu acrescentei aqui uma bibliografia que eu chamei de bibliografia sugerida, tá? Que é uma referência que tem aqui na biblioteca da Isa Mais, né? E vocês vão poder ter acesso, enfim, tá? A princípio, para essa parte introdutória que eu vou fazer agora sobre o behaviorismo, a gente vai utilizar esta referência aqui, tá? Que é Princípios Básicos de Análise do Comportamento. Tá? Então, eu acredito que vocês já tenham contato com essa referência aí, você já sabe que é uma referência que ela é básica, né, mas tem uma linguagem tranquila, e eu vou utilizar, se eu não me engano, ou é o capítulo 13 ou o capítulo 15, que fala sobre o behaviorismo radical. Acho que é o 15, não lembro exatamente aqui, eu não tô com o meu livro aqui. Mas é o capítulo que fala sobre o behaviorismo radical de Skinner, tá? Só para que a gente possa recapitular esses princípios lá do Skinner, para que a gente dê continuidade ao conteúdo de vocês. Tudo bem até aqui? Em relação ao plano de ensino? Eu vou, assim que possível, assim que autorizado, lá eu vou postar esse plano, tá? De Professora, ensino. aqui no Oi? meu livro é o capítulo 12. É o 12 que fala sobre o behaviorismo Skinner radical. e análise do comportamento e behaviorismo radical, sim. Ah, Página tá. 211. Ah, tá. Então deve ser eu que me confundi aí. Professora, bom dia. Oi, bom dia. As gravações dessas aulas vai colocar lá no site também? Essa é a intenção. Essa é a intenção. Tanto que foi feito tudo aqui na Isa Mais, porque a gente já inicia e já deixam tudo esquematizado para a gente aqui, né? O suporte já deixa tudo esquematizado. A gente inicia as aulas, iniciou, já está gravando. Nem é a gente que coloca para gravar. A gente coloca só para dar uma pausa, se for o caso, né? Como eu coloquei ainda há pouco, quando eu saí para ir beber água, eu só coloquei só pausei, mas depois voltei a gravar novamente, porque a intenção é essa, né? Então, se tudo der certo, essas aulas irão para lá, para a plataforma, tá? Eu só não sei. Só que assim, a plataforma ainda não está liberada, né? Então, ainda não foi atualizada para esse semestre. Então,
Por isso, eu acho que as aulas ainda não estão lá. Mas assim que for liberado, as aulas deverão estar na plataforma e todo o material, conforme foi utilizado a plataforma no semestre passado, né? A gente foi postando material para vocês lá na plataforma. Tá? Mas eu espero que o fato das aulas irem para a plataforma não impeçam vocês de estarem aqui nos nossos dias e nos nossos horários de aula. A aula na plataforma é para uma eventualidade, né? Eu acredito. Mas, enfim. Bem, então, assim, posso encerrar aqui essa apresentação de vocês aqui do plano de ensino e a gente já pode começar a conversar um pouquinho sobre, ainda tem tempo, sobre esse behaviorismo radical, né, do Skinner. Vamos lá. Deixa eu encerrar aqui essa apresentação. E aí eu vou compartilhar outra coisa aqui com vocês. Estão visualizando aí esse slide? Sim, professor. Ok. Olha só. Vamos começar a conversar aqui um pouquinho sobre isso. Sobre behaviorismo e análise do comportamento. Assim, o que vocês acham sobre behaviorismo e análise do comportamento? Vocês acreditam que sejam dois conceitos diferentes, né? Behaviorismo é uma coisa, análise do comportamento é outra coisa, né? Ou vocês acreditam que behaviorismo e análise do comportamento é a mesma coisa? O que vocês acham? Isso aqui tá bom. Hein? Professora, eu não entendo muito bem, mas eu acho que seja tipo assim, é como se fosse não é ramificações, mas são coisas diferentes. Tipo, o behaviorismo foi criado por uma pessoa, aí alguém aprimorou, criou outro. Eu acho que foi tipo isso, eu não tenho muita certeza, mas pelo que eu lembro. Tá, então tu acha que são duas coisas distintas, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas tem alguma relação entre esses dois conceitos? Eu acho que tem, porque historicamente eles nasceram, é como se fosse aprimorando, essa é a ideia que eu tenho, né? É nesse sentido, mas tem relação sim. Entendi. Então, assim, a ideia que a Giovana traz aí é uma ideia na direção correta, né? Esses dois conceitos estão relacionados, né? Behaviorismo tem uma estreita relação com a análise do comportamento e vice-versa, né? Embora sejam dois conceitos distintos, né? Behaviorismo é uma coisa e análise do comportamento é outra coisa, né? E é isso que eu quero já aqui nesse segundo slide aqui, já mostrar
isso para vocês, o que é uma coisa, o que é outra coisa, porque às vezes eu percebo que fazem alguma confusão assim, em relação a esses conceitos. Tá? Então, eu coloquei aqui. O que é o behaviorismo? O behaviorismo ele é a filosofia da ciência do comportamento. Então, ele é todo aquele embasamento filosófico, embasamento teórico, né, da ciência do comportamento. E a análise do comportamento é a abordagem psicológica. Seria o que a gente chamaria de teoria e de prática. A análise do comportamento é a aplicabilidade desta ciência do comportamento, desta filosofia da ciência do comportamento. Então, o que o analista do comportamento faz? Ele faz as suas intervenções junto a um caso clínico. Mas aí ele vai buscar esse referencial teórico das intervenções dele aonde? Lá no behaviorismo, tá? Então, percebam que são duas coisas distintas. Para facilitar o entendimento, vocês podem organizar as ideias da seguinte forma. Behaviorismo é a teoria, é o que serve de alicerce, né? E a análise do comportamento é a aplicabilidade, é a forma do analista do comportamento intervir. Né? O analista do comportamento ele não vai buscar referência lá na psicanálise para fazer suas intervenções, nem na Gestalt, nem na centrada. Ele vai buscar referência teórica no behaviorismo. Tá? Então, essa é a diferença entre behaviorismo e análise do comportamento. Tá? Para que não tenha confusão, para que vocês não façam muita confusão, porque eu não sei se é análise do comportamento, se é behaviorismo, se, enfim... Né? E aí, é aquilo que eu falei, por que acontece essa confusão? Porque elas estão relacionadas, mas não são a mesma coisa. Tá ok isso aí? Para a gente iniciar as nossas discussões. Então, eu já queria iniciar já fazendo essa diferença aí. Tá? Aí, a gente entra ali no behaviorismo radical do Skinner, tá? E aí, como eu falei para vocês, a gente vai só recapitular algumas coisinhas que eu acho que são importantes para que vocês relembrem, para que a gente dê continuidade nessa aplicabilidade, né, dentro do modelo da análise do comportamento. Olha só, o interesse de Skinner pela psicologia começa ao tomar contato com as obras de Watson. Né? Então, isso aí não é novidade nenhuma para vocês, que o behaviorismo teve origem com Watson, né? Buscando a objetividade da psicologia, né? Sendo influenciada pela psicologia animal, sendo influenciada pelas ideias científicas da época, que era o objetivismo psicológico, sendo influenciado pelo próprio funcionalismo, né? Todas aquelas raízes lá do behaviorismo que influenciaram essas ideias de Watson para que ele começasse a pensar no behaviorismo, que foi chamado de behaviorismo metodológico, né? Porque ele buscava métodos objetivos para o estudo da psicologia. E aí, o Watson teve essas primeiras ideias sobre o behaviorismo. Pavlov, com a psicologia animal, já desenvolvia experimentos nessa área, né? Buscando métodos objetivos, né? Experimentos no laboratório, estudando o comportamento, enfim. Então, tanto as obras de Watson quanto os experimentos de Pavlov serviram, né, para despertar o interesse de Skinner, para que ele começasse a pensar numa elaboração, né, mais aprofundada, digamos assim, do behaviorismo, certo? Por mais que Skinner tenha iniciado as suas ideias do behaviorismo, influenciado, né, pelas obras de Watson e de Pavlov, ele levantou algumas críticas em relação a essas obras de Pavlov, aos experimentos do Pavlov e as obras de Watson, né? Porque para Skinner ele discordava
da forma como esses teóricos analisavam o comportamento. Para Skinner, a análise que o Watson fazia do comportamento era muito superficial, né? Então, ele discordava desses modelos simplistas de análise dos dois autores. Ele dizia que era uma análise superficial, que o comportamento ele exigia uma análise aprofundada, né? Daí o nome radical, né? O radical não no sentido de ser intransigente, mas o radical no sentido de ir na gênese, de fazer uma análise em profundidade, né? Então, ele denominou de behaviorismo radical por conta disso, tá? Então, as contribuições de Skinner vêm para aprofundar, né, as explicações sobre o comportamento humano. O behaviorismo de Skinner, ele é radical, já até me adiantei um pouquinho aqui, né? O behaviorismo de Skinner é radical ao buscar a raiz, isto é, a gênese do comportamento. Acho que tem um a gênese do comportamento, nas profundidades de sua interação com o ambiente, para possibilitar a previsão e o controle do comportamento. E aí, nessa referência bibliográfica que eu falei aí para vocês, dos princípios básicos da análise do comportamento, né, ele traz alguns exemplos que eu acho interessante a gente ir comentando e ilustrando, né, essas afirmações. Por exemplo, alguém enrubescido ao falar em público. Então, quando eu observo o comportamento de alguém, né, eu olho para esse sujeito e observo que ele está enrubescido porque ele precisa falar em público, porque ele está falando em público, né, eu posso afirmar que esse comportamento dele tem algum antecedente, né? Que antecedente é esse? O que faz com que esse sujeito se comporte desse jeito? O que faz com que ele se apresente desse jeito no momento de falar em público, né? Que ele fique enrubescido. Aí eu posso dizer que ele se comportou assim porque ele é tímido, ou para que eu consiga compreender a causa desse comportamento dele, eu vou precisar buscar na história de interação da vida dele. O que vocês acham? Se a gente for levar em consideração as colocações de Skinner dentro da filosofia do behaviorismo radical, né? Eu vou responder essa questão apenas dizendo que ele é tímido, ou eu vou precisar fazer essa busca no histórico de desenvolvimento desse sujeito para poder eu compreender aquele comportamento dele, que é de ficar enrubescido ao falar em público? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Fazer a busca. Penso que é necessária essa investigação também. Se a gente for levar em consideração as colocações de Watson, que segundo Skinner eram muito simplificadas sobre o comportamento, eu poderia dizer que ele está enrubescido ao falar em público porque ele é tímido. E isso seria uma explicação muito simplificada, segundo Skinner. Então, é claro, vocês estão certas, que, segundo Skinner, para que eu consiga compreender as causas desse comportamento desse sujeito, eu vou precisar buscar essa causa na história de interação dele, né? Então, até porque, qual é o princípio básico, né, no que concerne o conceito de comportamento para Skinner? Que comportamento é aprendido. E o comportamento ele é aprendido com as interações sociais, né? Então, a partir das minhas interações sociais, eu vou aprendendo o comportamento. E aí eu vou aprendendo comportamentos adequados e comportamentos inadequados. Depende do que as minhas interações vão me favorecer, né? Vão me proporcionar, na verdade. E aí, esse indivíduo, né, com toda certeza, segundo o Skinner e o behaviorismo radical, aprendeu a se comportar dessa forma. Então, se a gente for fazer essa busca na história dele, a gente vai conseguir compreender isso, porque a gente vai observar nos momentos da vida dele, né, os momentos que favoreceram o desenvolvimento desse tipo de comportamento, né, os momentos, as situações da vida dele que favoreceram esse tipo de aprendizagem.
né? Só que a gente só vai conseguir identificar isso se a gente fizer essa busca, tá? Então, dentro dessas alternativas aqui, seria exatamente essa, buscar a causa na história de interação da pessoa, tá? Então, só assim eu vou conseguir compreender e explicar esse comportamento que ele apresenta hoje, tá? Então, essa é a diferença básica entre o behaviorismo radical e o behaviorismo metodológico. Segundo Skinner, o behaviorismo metodológico ele dava uma explicação muito simplificada, né, para os comportamentos, para as causas do comportamento. E já com essa posição radical de buscar a gênese do comportamento, aí sim eu vou precisar fazer uma busca mais detalhada, mais aprofundada, mais minuciosa, né? Eu vou ter que buscar lá na ontogênese, né, que é a história de vida desse sujeito, para poder identificar quais são as causas desse comportamento ou qual é a causa desse comportamento, tá? O que favoreceu esse tipo de aprendizagem, o que mantém esse comportamento, né? Enfim, tá ok até aí? Vocês estão conseguindo fazer a revisão aí lá de TSP1? Sim, professora, tá ok. Foi eu que trabalhei com vocês, TSP1, foi? Ou foi outra professora? Não, foi o Rian. TSP1, Rian? Não, acho que o Rian deu PPB1. Ah, comportamental. Era a eu lembro. Fabiane. Ah, era a Fabiane. Verdade. Ah, tá, Fabiane. Porque eu não lembro do Rian ter dado TSP1, não. Foi a Fabiane, é? Ok. Aí tem aqui, avançando aqui um pouquinho. Ao contrário do que algumas colocações equivocadas sobre o behaviorismo afirmam, né? O behaviorismo ele não nega a existência de sentimentos, né? Ele não nega a existência de sensações, de ideias, né? Porque sentimentos, sensações e ideias são comportamentos, são respostas, né? Então, elas têm as suas próprias explicações. Já que são respostas, são comportamentos, se está respondendo a algum estímulo, está respondendo a alguma coisa. Então, tem um antecedente para que eu tenha determinado tipo de sensação, para que eu tenha determinado tipo de ideia, para que eu sinta determinada coisa. Então, para que o meu organismo se comporte através de um sentimento, através de uma sensação, através de uma ideia, através de uma ação, para que o meu organismo se comporte, ele está respondendo. Então, tem algo que antecede essa resposta, tá? Então, o que equivocadamente algumas pessoas interpretam sobre essa posição de Skinner é que o Skinner ele não afirma que os sentimentos eles não existem. Ele só é contra dizer que os sentimentos causam comportamento. Ele diz que os sentimentos não causam, as sensações não causam nada, elas já são a resposta. Então, tem algo que causa uma sensação, tem algo que causa um sentimento. Né? O sentimento por si só, eu senti medo, eu senti tristeza, eu senti alegria, não é uma causa de alguma coisa, é uma resposta. Eu estou respondendo a algum antecedente. Diga aí, Giovana. Pode falar. Professora, Giovana então, Giordano. se os comportamentos eles são aprendidos e sentimentos e emoções são comportamentos, no caso, a pessoa aprenderia as emoções e os sentimentos? Como assim? Aprenderia a nomeá-las, aprenderia a administrá-las. Isso a gente vai aprendendo no nosso convívio, no nosso contato, na nossa interação com o ambiente. Por exemplo, uma criança muito pequena, quando ela é frustrada, né? Geralmente, como é que ela vai se comportar? Ela vai chorar, ou se ela já tiver um comportamento de birra, ela vai se jogar no chão, tarará, nananana. Mas ela pode não saber nomear aquilo que ela está sentindo. Né? Ela pode dizer que aquilo é raiva, ela não sabe dizer que ela não sabe lidar com frustração, que foi negado alguma coisa para ela.
Eu vou trazer um exemplo do meu sobrinho, que quando ele fazia alguma coisa errada, assim, que não era para fazer, ele muito pequeno ainda, a minha irmã sempre falava para ele, olha, eu fiquei triste com você. Eu fiquei triste porque você fez isso, isso, isso. A mamãe já pediu, já disse que não é para você fazer. Eu fiquei triste, eu fiquei. Então, ela repetia muito isso, né? E aí tinha a história. Eu fiquei triste e ela ficava séria, né? E chamava a atenção dele. Então, a gente começou a observar que ele começou a nomear algumas coisas como tristeza. Para tudo era tristeza. Então, às vezes ele estava com raiva, ele dizia que ele estava triste. Quando ele estava triste, ele dizia que ele estava triste. Quando ele estava decepcionado, a gente percebia que ele ficou decepcionado com alguma coisa que ele tentou fazer e não conseguiu, ele dizia, eu estou triste. Então, tudo ele começou a nomear como sendo tristeza, né? Porque era isso que ela falava com muito mais frequência, né? Assim, quando não dava certo alguma coisa, quando alguma coisa dava errado, quando ele era frustrado, quando ele nomeava sempre ele relacionou a essa emoção tristeza a tudo que era negativo, a tudo que era ruim. Né? E quando, na verdade, tem a tristeza, tem a raiva, tem o medo, tem a frustração. Então, tudo que é ruim não é tristeza. Né? Então, percebe que a gente vai aprendendo a nomear essas emoções. Né? A gente vai aprendendo a administrar as emoções. Eu não posso, por exemplo, quando eu estou com raiva, enquanto criança, que a gente está nesse processo de aprendizagem com muito mais intensidade, aí eu estou com raiva, vou pegar o brinquedo, tacar na parede, jogar no chão, quebrar tudo, puxar a toalha da mesa, não sei o que. Não, a gente precisa, essa criança, ela precisa aprender a lidar com essas emoções. E aí envolve o processo de aprendizagem, sim, Giovana. Professora, uma dúvida. Então, é nesse ponto que diverge a análise do comportamento e a cognitivo-comportamental, no caso. Porque para cognitivo, as emoções causam comportamentos, enquanto que para Skinner, as emoções não causam comportamentos. Exatamente. Na cognitivo-comportamental, é separado, né? É separado. Tem, assim, o antecedente, a emoção, o comportamento e a consequência, né? Então, é separado isso. Para Skinner, é uma coisa só. A emoção, ela já é uma resposta. Tem algo que gera uma emoção no sujeito. Tem algo que gera um pensamento no sujeito. O pensamento não vai causar um comportamento. O pensamento já é o comportamento. O pensamento já é algo que mobiliza o organismo. Então, o organismo já está respondendo. Né? Então, esse seria o ponto principal de diferença entre a análise do comportamento e a proposta da filosofia behaviorista, né? E a TCC, a terapia cognitivo-comportamental. É exatamente isso a principal diferença. Para Skinner, qual é o paradigma? Antecedente, resposta e consequência. O que é a resposta? O comportamento. O que é comportamento? É todo e qualquer movimento do organismo. O organismo se movimentou, seja esse movimento perceptível ou não, é comportamento. Seja esse movimento uma ação, por exemplo, aqui eu estou gesticulando, estou falando, vocês estão vendo que eu estou me comportando. Porque eu estou aqui sentada, gesticulando, falando. É um comportamento? É. Por que é um comportamento? Porque meu organismo está em movimento. Tá? Mas o que eu estou pensando, vocês não estão vendo. O que eu estou sentindo, vocês não estão vendo. Vocês só vão saber se eu externalizar isso. Se eu falar para vocês, olha, eu estou sentindo fome, eu estou sentindo dor, eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo angústia de estar sozinha aqui nessa sala de aula olhando para as cadeiras vazias. Vocês só vão saber o que eu estou sentindo se eu verbalizar isso para vocês. É o que o Skinner chamou de comportamento privado. É privado quando só eu tenho acesso a ele. Mas eu posso tornar esse meu comportamento público quando eu verbalizo isso para vocês. Então, percebam que o que ele fala é que é um comportamento, porque para eu sentir alguma coisa, para eu pensar alguma coisa, eu preciso mobilizar meu organismo. Quanto de neurônios, de sinapses, enfim, estão em movimento nesse momento para que eu tenha um pensamento, para que eu tenha uma emoção,
né? Então, percebam que o organismo ele está em movimento. Então, se o organismo está em movimento, significa que o organismo está se comportando. Esse comportamento ele pode ser público ou pode ser privado, mas é comportamento porque é uma resposta. Percebam que as emoções, as sensações, as ideias, elas não surgem do nada. Então, tem um antecedente, né? Tem algo que antecedeu essa minha emoção. Tem algo que antecedeu esse meu sentimento. Tem algo que antecedeu essa minha ideia. Né? Eu não tive uma ideia do nada. Então, alguma coisa aconteceu, alguma coisa está acontecendo, né, na minha vida que fez com que eu pensasse alguma coisa e eu tivesse tal ideia. Alguma coisa aconteceu que fez com que eu tivesse determinada emoção. Né? Então, eu acabei de dar um exemplo para vocês. Olha só, eu estou numa sala de aula, né? Uma sala de aula vazia, com as cadeiras vazias, eu e esse computador e essa câmera aqui na minha frente, né? Então, este estímulo aqui que eu estou vivenciando aqui no meu ambiente, isso pode me causar algum tipo de emoção. Certo? Então, a minha emoção já é uma resposta a esse estímulo que eu estou recebendo aqui neste ambiente. Ficou claro isso, gente? Giovana Miranda, ok. Todo mundo está claro? Tem um exemplo aqui, que é o exemplo que está aí no livro de vocês, né? Nesse Princípios Básicos da Análise do Comportamento, que diz o seguinte, vamos ver aí se está claro isso aí para vocês. Olha só, o exemplo. Agredir fisicamente alguém que colidiu com seu carro no trânsito. Então, olha só, vocês estão vindo no carro, lindos e maravilhosos, dirigindo tranquilo, vem um louco, desvairado, pã, e vai e bate no carro de vocês. E vocês saem do carro e agridem fisicamente essa pessoa. Tá? Então, essa é a situação. O que causou esse comportamento? Né? Vocês agrediram essa pessoa porque vocês estavam com raiva, porque ele veio e bateu o carro de vocês, ou vocês agrediram essa pessoa porque ele bateu no carro de vocês? Qual é a resposta que vocês marcariam aí? Hã? Ai, eu fico em dúvida, porque parece que uma coisa leva a outra, professora. Pois É é, como mas... se a raiva viesse primeiro e a consequência fosse a agressão. Não sei se faz sentido, mas para mim... Pois é, Ivane. Faz sentido esse teu raciocínio, faz sentido. Mas tu percebe que algo aconteceu para que tu sentisse a raiva? Tu não sentiu raiva do nada. Conseguem visualizar isso? Sim. Houve o evento que antecedeu isso, que no caso seria a batida, né? A colisão. Então, tanto a raiva quanto a agredir fisicamente são respostas. Porque mobilizou o teu organismo. Para que tu sentisse a raiva, houve uma mobilização no teu organismo. Para que tu agredisse fisicamente a pessoa, houve uma mobilização no teu organismo. Então, a raiva e a agressão física são respostas. A raiva não é uma emoção? É uma resposta. Sim, sim. Tu não sentiu a raiva do nada. Pois é, tu não sentiu a raiva do nada. Tu estava dirigindo e sentiu raiva? Não, eu bati no cara porque eu senti raiva. Sim, mas sentiu raiva de quê? Por quê? O que foi que aconteceu para essa raiva aparecer? Sendo que a raiva e a agressão física são respostas, são ações do teu, mobilizam o teu organismo. Então tem algo fora de ti, tem algo no teu ambiente que antecedeu a raiva e a agressão física. O que foi? Foi a batida no carro. Então, agredir fisicamente alguém que colidiu com seu carro no trânsito. Você agrediu porque estava com raiva ou você agrediu porque ele bateu o seu carro? Você agrediu porque ele bateu o seu carro. É isso.
Então, a resposta correta aí seria você agrediu, ou seja, você respondeu dessa forma aqui agressiva porque ele bateu o seu carro. Professora, você vai disponibilizar o slide? Sim, senhora. Irei disponibilizar o slide na plataforma. Assim que for liberado lá para a gente postar, eu vou postar esse material lá, ok? Professora, eu tô com uma dúvida. Por exemplo, em situações em que uma pessoa comete um crime, só que sem aparente explicação, não tinha conexão nenhuma com a vítima, e simplesmente porque sentiu vontade ou desejo de matar. E como Mas a aí, gente explica isso? mas tu está entrando em alguma área patológica, né? Porque assim, como é que eu vou sentir do nada, alguém está passando na rua, do nada eu vou sentir vontade de matar aquela pessoa? Eu nem conheço, não sei quem é, do nada. Então, assim, para o behaviorismo radical, gente, todo comportamento ele tem um antecedente. Todo comportamento. O comportamento ele não surge do nada para o nada. Né? O comportamento não cai de paraquedas aqui e eu me comportei. Né? Tem algo que antecede. E se esse comportamento está no meu repertório, né, tem relação com as minhas interações. E aí, para poder a gente compreender isso, a gente vai buscar lá, lembra? Da ontogênese, que é o que o Skinner fala da ontogênese. Não tem como eu só avaliar esse comportamento aqui, ele isolado. Não tem. Eu vou ter que buscar lá na ontogênese a explicação desse comportamento. E aí, nessa ontogênese, eu posso esbarrar numa patologia, numa psicopatologia. Né? Porque aí essa questão lá é uma vontade de matar, já vai esbarrar numa psicopatologia. Né? Então, para todo comportamento, tem um antecedente. Tem um antecedente. Não tem como tu fazer uma análise do repertório comportamental de alguém partindo do comportamento. Não tem como. Tu sempre vai ter que buscar o antes do comportamento, o antes da resposta. Aí sim a gente vai ter condições de compreender, né, a existência daquele comportamento no repertório daquele sujeito. Entendeu, Giovana? Entendi, professora, obrigada. Pois é, o comportamento ele não está sozinho, isolado, não, no repertório, tá? Tem esse antecedente, sempre, É segundo o porque behaviorismo. tem Diga. um conceito no direito, no caso, que é a visão de crime passional, né? Que são crimes movidos por emoção, no calor da emoção. E aí esse conceito da análise do comportamento joga por terra, no caso, porque a emoção não causaria o crime em si, seria algo que vem antes disso. Pois é, então tem um antecedente que gera esse tipo de emoção, que é o ódio, que é a sensação, o sentimento de traição, por exemplo, sei lá, uma série de coisas. Então tem algo que antecede. Então, o que gerou essa emoção no sujeito que levou a essa ação passional? O marido fez isso, o marido fez aquilo, a esposa fez isso, ela encontrou com alguém, ela mentiu. Enfim, tem uma série de acontecimentos que antecedem essas emoções ruins que geram essa possibilidade de um crime passional. Tá? Então, para gerar essas emoções, tem vários fatos. Tem vários fatos que estão no ambiente dele. Né? No caso, esses fatos são proporcionados pelo outro, né? Pelo cônjuge, né? Ou pelo marido ou pela esposa, que faz com que aconteçam essas emoções nesse sujeito, né? E que gerem essas emoções, né? Do crime, enfim, de agressão e de uma série de coisas. Mas se a gente for fazer uma análise utilizando o behaviorismo radical, a gente consegue sim ver o que antecede. Bem, o esposo, o marido passou a noite toda fora de casa. Né? Ela pegou uma conversa no WhatsApp do marido com uma outra mulher. E percebe que tem os antecedentes lá? E que esses antecedentes, eles podem gerar essas emoções, né? Até chegar a um crime passional mesmo. Deu para entender, Giovana?
Deu sim, professora, obrigada. A única coisa que o behaviorismo radical vai discordar dessa posição é que não é a emoção que gerou o comportamento, mas os fatos que antecederam essa emoção, né? Então, a emoção, ela já é uma resposta, tá? Então, vamos adiantando aqui os nossos slides. Olha só. Aquilo que eu já até também já me antecipei um pouquinho, já até falei, né, dos eventos privados e dos eventos públicos, né? Skinner, ele fala desses eventos, né? E ele diz que os eventos privados, eles são comportamentos tanto quanto os eventos públicos. O que tem aqui do Adriano? Tem aquele caso do policial que matou a esposa e se deu um tiro, mas falou que ela que se matou e deu um tiro nele. Mas tem muita coisa que não faz sentido. Ah, sim, do policial lá em São Paulo, né? Agora há pouco tempo, né? 2 meses, um mês atrás, não me lembro. Eu sei. Eu nem sei como é que está esse caso. Eu nem acompanhei. Mas eu sei que tem essa. Ainda está muito. Estava confuso mesmo. Na época ele disse que ela atirou nele 4 vezes, se eu não me engano, e depois se matou, né? Mas a perícia e tal não chegou a essa mesma conclusão de que ela teria se matado, enfim. E eu nem sei como é que está esse caso. Né? Enfim, aí a gente pode pegar esse exemplo, né? Para que ele sentisse essa emoção, ou raiva, ou ódio, ou essa necessidade de atirar nela, ou dela atirar nele, teve algo que antecedeu, né? Algo que serviu de estímulo para que eles emitissem esse comportamento. Bem, com relação aqui aos eventos, né? Então, os eventos, eles compreendem os estímulos, né? Que aí a gente vai precisar para fazer essa análise funcional de antecedentes, de respostas e consequências. E aí o Skinner diz que existem os eventos privados e os eventos públicos, né? Que eventos privados são esses? Ou que comportamentos, né? O organismo pode emitir que constitui esse caráter privado. Então, o evento privado é quando os eventos são observados por apenas quem se comporta. Então, foi aquele exemplo que eu dei para vocês. Eu estou aqui com eu e as minhas sensações, eu e os meus sentimentos, certo? Só que se eu não externalizar isso para vocês, vocês não vão saber. Começou de novo. Vocês não vão saber o que eu estou sentindo, certo? Então, só quem está se comportando, que no caso aqui sou eu, é que estou tendo acesso a esse evento privado. Tá? Então, os eventos privados, quando os eventos são observados apenas por quem se comporta. Tá? E os eventos públicos são os eventos que são observáveis por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, aqui, olha, por exemplo, eu estou balançando aqui minhas mãos. Todos vocês que estão me olhando aí estão vendo que eu estou balançando as minhas mãos. Então, isso aqui é um evento público. Tá ok? Então, embora a gente Skinner fale de evento privado, né? Ele vai dizer que um evento privado ele é capaz de mobilizar o organismo. E se esse evento é capaz de mobilizar o organismo está se comportando. Então, um evento privado é um comportamento, é uma resposta. O que a gente pode chamar de evento privado? A gente pode chamar de evento privado uma sensação, uma ideia, um sentimento, né? Um pensamento. Isso pode ser um evento privado, tá? E é um comportamento também. É uma resposta. Tranquilo até aí?
Skinner rompe com o dualismo, adotando o monismo para a psicologia. Ou seja, os eventos privados são tão físicos quanto os eventos públicos, né? Então, ele acaba com essa concepção de que existem dados mentalistas e dados físicos, né? Ele diz que isso é uma coisa só. Tanto os meus pensamentos, como as minhas emoções, isso tudo é comportamento. Isso tudo faz parte do sujeito como um todo, tá? Então, ele nega o mentalismo, né? Ele não nega os sentimentos, as emoções, né? As ideias. Ele nega o mentalismo, ele nega a causalidade mental. Então, os eventos mentais, eles não causam comportamentos, eles são comportamentos, eles são respostas. Tá? Então, ele acaba com essa concepção de que existem eventos mentais e eventos físicos, né? Então, é uma coisa só. Ele rompe com essa concepção dualista e ele adota uma concepção monista, de mono. É uma coisa só, é comportamento. Tanto o que se observa diretamente, como aquilo que não se observa diretamente, mas que mobilizou o organismo, que fez com que o organismo agisse. Tá? Então, tudo isso é comportamento, é uma coisa só. Tá? Que é aquilo que a Giovana já tinha falado anteriormente, que é o que vai fazer a diferença com a TCC. A TCC ela vai dividir, né, esses eventos mentais dos eventos físicos. E o behaviorismo radical do Skinner não divide, ele coloca como sendo uma coisa só. Por isso que é mono, né, a concepção monista de Skinner. Ok, até aí. Então, percebam que esta parte aqui que eu falei agora com vocês é uma parte introdutória para que vocês já se... Tudo que a gente vai discutir daqui para frente, gente, dentro dessa disciplina, tem a base no behaviorismo. Lembram disso? Que a gente fez a diferença lá do behaviorismo para a análise do comportamento. Então, tudo que a gente vai discutir sobre a aplicabilidade, né, na prática clínica, a gente vai retomar essa base aqui, que é com essas ideias, com essa concepção aqui. Tá? De antecedente, resposta e consequência. A resposta é o quê? É o comportamento do sujeito. E o que é comportamento para Skinner? Todo e qualquer movimento do organismo, seja esse movimento perceptível ou não. Mas se o organismo se movimentou, significa que o organismo se comportou. E se é comportamento, é resposta, não é causa de comportamento. Beleza? Aqui a gente já vai entrar... Aqui a gente já vai entrar já na parte da aplicabilidade mesmo, né? Da abordagem, ó, da intervenção, análise do comportamento e tal. E aí eu decidi que a gente não vai iniciar isso agora. A gente vai deixar essa parte da aplicabilidade para a próxima aula, tá? Então, a princípio, o que eu quero que vocês façam? Vou reforçar, que vocês leiam este capítulo aí, dos princípios básicos da análise do comportamento, o capítulo que fala sobre o behaviorismo radical de Skinner, que é toda essa parte que eu comentei aqui com vocês hoje, né? É toda essa parte bem introdutória, toda a parte teórica, filosófica, né, da abordagem, para poder facilitar o entendimento de vocês daqui para frente. Tá certo? Tá ok isso aí? Então, gente, é isso. Por hoje, a gente vai parar por aqui. Tá bom? Obrigada aí pela presença de vocês. Pietra, Maena, que estão colocando aqui. Ok. Obrigada pela presença de vocês. E aí, por favor, leiam esse capítulo e a gente vai dar continuidade na próxima aula. Tá bom? Que é na próxima quinta-feira. Tchau para vocês. Obrigada.
Tchau, professora. Obrigada. Eu que agradeço. Até quinta. Bom fim de semana para vocês. Saudade também, Amanda. Saudade de vocês aqui. Vocês não têm ideia como é estranho ficar aqui nessa sala de aula sem ninguém aqui. É horrível isso. Mas enfim. Paciência, né? Tchau, tchau.